em 1 Pedro, né? No capítulo 5, verso 8. Quando os irmãos vai procurando, depois da mensagem de domingo, eu achei interessante. Eu recebi inúmeras mensagens, embora eu expliquei 2 vezes aqui que aquilo não era um desabafo, era uma direção de Deus, né? Mas algumas pessoas, às vezes, se sentiu assim. Recebi tantas mensagens: pastor, eu te amo, pastor, eu te considero, pastor. Tá bom, Deus abençoe, né? Mas eu estava explicando a situação com o profeta que acontece com ele, eu dizendo que muitas vezes acontece com o pastor, mas não estou deprimido, não. Amém? E nem estou sob opressão, graças ao nosso bom Deus. É que às vezes você se esgota e se torna melancólico, né? Inseguro, se torna assim meio na defensiva, não é? Mas nada de alarmante, tá bom? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. São Mateus capítulo 16, verso 21 a seguir. Depois eu vou pedir para os diáconos trancar as portas, né? Para que ninguém saia correndo daqui. Eu creio que hoje Deus vai nos pegar, como diz o antigo, de calça curta. Você lembra desse ditado? Fulano foi pego de calça curta. Porque naquele tempo era raro um homem usar bermuda, né? Bermuda ou cirola eles usavam por baixo da calça. E quando alguém era surpreendido, a pessoa ficava morrendo de vergonha. Então falava: fulano foi pego de calça curta, né? Então era um provérbio, era um ditado que as pessoas diziam. Mas eu estou brincando. Deus sempre fala, por mais duro que fala, mas Ele fala na misericórdia, né? São Marcos 16, verso 21 a seguir. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Eu creio que foi domingo nós meditamos, ou foi sexta-feira, estou um pouco equivocado com relação à data, ao dia. Nós falamos aqui sobre discernir, não é? Deus em nós. É isto? Foi mais ou menos isto, né? E hoje nós vamos inverter. Nós vamos falar sobre discernir o diabo em nós. Você vai ver nesta noite que muitos de nós fomos endiabrados muitas vezes. Nós, eu estou me referindo. E você verá, como disse aqui na sexta-feira, que muitas vezes você hospedou o diabo, você serviu café com bolachinha para ele, serviu tereré, janta, almoço. Você conversou com ele, quem sabe, uma tarde inteira, ou quem sabe uma viagem inteira, e você não se deu conta que você estava recíproco a Satanás. E o mesmo discernimento que Jesus teve, que Deus nos conceda esta graça, de ter este mesmo discernimento. A Bíblia diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí nós usamos aquela expressão que eu já usei, todos nós usamos. Ainda bem que ele fica ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor acampado. Verdade. Mas quantos anos será que tinha acampado em volta de Jesus? Ele mesmo disse: se eu quisesse, eu poderia pedir 12 legiões de anjos. Mas ele não pediu.
Mas você lembra que no Getsemane, enquanto ele orava, a ponto de suar gotas de sangue, vieram os anjos e lhe consolaram. Então era constante visita de anjos, anjos por todo lado, porque ali estava uma representação celestial. Mas nem por isso Satanás deixou de chegar até ele, de falar com ele, de confrontar ele. Estão entendendo? E se fizer assim com o lenho verde, ele mesmo disse o que não farão com o seco. E como disse aqui na sexta-feira, é lamentável que muitas vezes nós não conseguimos detectar esse desgraçado. Eu digo desgraçado porque ele não tem a graça de Deus. Não estou o xingando. Esse ser tão maligno que tenta de todas as formas nos destruir. Mas, irmãos, que nós possamos abrir os nossos corações. E, por favor, eu quero que você entenda que eu estou me incluindo, que muitas vezes, depois de analisar isso aqui profundamente, eu muitas vezes fui usado por ele. E nós temos que estar sob vigilância, para que ele não nos use mais, que ele não nos tome por fração de minutos ou segundos, e que nós também não possamos ser recíproco a ele, porque ele é astuto. E ele vem de uma maneira que somente o Espírito Santo em você, conectado com a palavra, poderá decifrá-lo. Porque às vezes ele vem ao teu favor, mas não é o teu favor. Ele vem para tentar te desencaminhar do que Deus tem para você. Compreendeu? Foi o que ele tentou fazer aqui com Jesus. Jesus disse, olha, convém que o Filho do Homem suba, porque assim estava escrito. Isaías 53 tinha que se cumprir. E ele tomou Jesus à parte, através de Pedro, e começou a repreendê-lo, tenha dó de ti mesmo. Nada dessas coisas poderão te acontecer. Mas Jesus foi direto. Às vezes eu fico pensando, quando Mateus escreveu isso aqui e Pedro leu, será o que Pedro ficou pensando? Ele disse, mas Mateus, você não podia ter posto isso aí. Não é? Eu ser chamado de Satanás. Mas Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus o amava. Mas aquilo que usou a Pedro. Estão compreendendo? Irmãos, você verá aqui nesta noite como que Satanás, como uma serpente astuta, ela desliza e ela atua. E de repente, do nada, você começa a ver desgraça acontecendo, turbação acontecendo, coisas que não deveriam acontecer, e você se pergunta, meu Deus, aonde eu errei? E você não prestou atenção, e não viu que ele veio na sua vida, ele veio na sua casa, ele veio até você, e ele só tem 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Ele vem para arrasar com você, diz o profeta. Amém, meus queridos? Acho que não vamos precisar trancar as portas não é? Está tudo bem? Está tudo bem, meus queridos? Então vamos lá, aperta o cinto, como diz o profeta, que nós vamos começar aqui. Amem uns aos outros acima de tudo. Cristo, mistério de Deus revelado. Parágrafo 80, a seguir. Amem uns aos outros, não importa o que o diabo tente dizer. Então, presta atenção que o diabo fala. Vamos discernir o diabo, aonde ele está falando, o que ele fala, e se ele tem falado através de nós, ou se ele está falando para você de vez em quando, se ele está conversando com você às vezes. Tente discerni-lo, em nome de Jesus Cristo. Agora vocês todos formam um grupo dócil, bem grande, mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo. Crítico, pessoas que gostam de criticar. Aparte-se disto.
Isso não está certo, aquilo não está certo, aquilo não está certo, aquilo não está certo. Afasta disso. Isso é um demônio disfarçado de cristão. E o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. Sempre pelo meio, na quietude, mas sempre criticando, sempre lançando alguma coisa. Se ele está te usando nesse exato momento, você vai dizer no fundo do seu coração: capeta, saia da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E coisas assim, então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. E ele começará a ir com isto pela igreja, pelo povo. Não tomem partido disso. Não tome partido disso. Não tenho nada a ver com nenhuma destas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis, e amáveis uns para com os outros. E o que mais? Orem por esse homem ou essa mulher, ou seja quem for, que eles sejam salvos também. Apenas ores por eles e apeguem-se uns aos outros. Isso quer dizer que se uma pessoa diz faz com frequência, nem salvo ele não é. E permaneça com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês lhe dê respeito. Porque às vezes o alvo pode ser o pastor. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para fazer isso. Agora vocês lembrem disso. O inimigo virá, e quando ele vier, apenas fiquem ainda mais unidos. Agora, preste atenção, porque essas não são palavras do pastor Paulo, eu apenas vou ler bastante. Preste atenção nessas coisas, tá? E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, aquele que o diabo estiver usando, que está envenenando, que está criticando, é o diabo que está usando, por mais meigo que pareça, por mais razoável que pareça, é o diabo. Como um inimigo, ou sairá ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca formem grupinhos. Porque sempre o objetivo deste é conseguir uma plateia que concorde com ele, com as críticas dele, com o veneno dele, e aí forma aquele grupinho e se fecham entre si. Estão compreendendo? Irmão, se você é de Deus, que parte que você tem com o diabo? Eu creio na mensagem. Crê mesmo, de verdade? Então preste bastante atenção. Uma coisa muito importante que eu quero colocar, eu quero deixar isso aqui bem fixado. Se você pensa que Satanás é essa figura que descrevem para aí, com 2 chifrão, como um bode, com um olho vermelho, com um casco fendido, e borrifando fogo pela boca e pelo olho, você está muito equivocado. Satanás, ele é culto, ele é educado. Na mensagem dos selos, o profeta disse: nunca tente ultrapassá-lo em esperteza. Você apenas confie em Deus. Não tente ultrapassá-lo. Eu queria ter tempo para nós irmos lá para o livro de Ezequiel, onde a Bíblia descreve ele, que ele foi feito perfeito em sabedoria. Por isso que o arcanjo Miguel, no livro de Judas, quando discutia com ele acerca do corpo de Moisés, ele encerrou a conversa e disse: Satanás, que o Senhor te repreenda. Acabou. Porque ele sabia que ele não ia ganhar o debate. Ou ia prolongar aquilo e ele achou que é perder tempo. Por isso que é um servo de Deus, não convém contender. Deus não está em contendas. Correto? Porque é mais fácil orar do que criticar.
É mais fácil dar graça do que murmurar. Em tudo, dai graça. E o pedido é: em tudo dai graças, não murmurar, não reclamar, não lamentar. Nunca forme grupinho entre as pessoas. Ou fale e faça a si mesmo pertencente a um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer: mão esquerda, eu estou zangado com você e vou tirá-lo porque você não é uma mão direita. Ela é minha mão esquerda e eu quero que ela permaneça ali. Mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali e que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permanecemos exatamente uns com os outros, bem uns com os outros. Foi o que meditamos ontem ali em Pirapozinho. Demonologia e espíritos sedutores, parágrafo 90. Entre muitas pessoas, encontramos onde emoções e assim por diante se tornam emoções. Quando se fala de emoções, não quer apenas dizer gritar de alegria. Emoção, uma pessoa nervosa é uma pessoa que tem emoção. Emoção oposta. Estão entendendo? E assim por diante se tornam tagarelas e caluniadoras e toda espécie de coisas pecaminosas. Você acha que é só pecar, é só adulterar, fornicar, beber, mentir? Você acha que só pecar, isso aí é pecado? Meu irmão, o diabo desgraça com um povo, desgraça com uma igreja, desgraça com uma família. Só aqui, ó. Essa peçonha que a Bíblia diz que é peçonha maligna, que você tem que controlar ela. Isso aqui faz perecer todo o corpo. E toda espécie de coisas pecaminosas. Irmãos, isto é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio. Eu vou repetir, é o poder do demônio. Pessoas que vivem tagarelando, pessoas que vivem maldizendo, não esqueça disso, é um poder demoníaco, é um poder do diabo na vida dessas pessoas. E às vezes você recebe ele em casa, serve café, em nome de irmão, em nome de irmã, e por que não dizer até em nome de pastor. Mas está ali falando mal da vida desse, falando mal da vida daquele, defamando esse, difamando aquele, caluniando isso e tagarelando. E você está ali, no meio de um poder demoníaco, você está ali alimentando um poder do diabo. E você não está discernindo. Quando você menos espera, você está diabrado também, você toma partido naquilo e faz comentário. É, irmão, é verdade, eu ouvi falar mesmo. Outro endemoniado. Eu sei que vai machucar a igreja. Isso me machucou muito. Porque todos nós desejamos ser usados por Deus. É vergonhoso para mim, como um pastor, admitir que eu já fui usado por Ele. Mas já. E por que não dizer que recepcionei várias vezes pessoas que vieram me trazer. Eu não deveria ser receptivo, eu deveria dizer cala a boca. Como o pastor Gessé Machado pregou no encontro de Fernandópolis, uma mensagem muito maravilhosa, intitulada Coragem. Então nós somos corajosos na hora de fazer as coisas, mas na hora de assumir e na hora de ir diante de Deus, ou num culto como esse, clamar a misericórdia de Deus e dizer, Senhor, eu sou cúmplice disso. Não, nós enfiamos a viola no saco e passamos de santinho, mas existem 2 olhos lá no céu que vê tudo. E sabe se você está ficando indiferente ou você está se passando por aquilo que você não é. E não esqueça, você pode, irmã, ser pura como um lírio. Você pode ser uma mulher irrepreensível na sua compostura, na sua veste. O homem também na mesma forma. Mas lembra-se, se você tem essa fraqueza e você ama converseiro, você está possuído
temporariamente, não vou dizer que você é uma endemoniada ou um endemoniado, mas temporariamente você está possuído por uma legião do diabo. E não é demôniozinho de pombagira, não é demoninho de Exu, não é demônio tranca-rua, não, pelo próprio diabo. Que isso é o que está dizendo aqui. Lembra-se que os fariseus eram irrepreensíveis, não tinham onde apontar um dedo neles. Jesus disse que até para os discípulos, a vossa justiça tem que exceder a dos fariseus, as vossas obras têm que exceder a deles, porque obras eles têm de sobra, mas tem por pai o diabo. Então não confunda uma coisa com a outra. E mais uma vez eu quero dizer, isso não é um desabafo. Amém? Isso é uma pregação, é uma orientação. Quando alguém vir tentar dizer de alguém para você, você diz, irmão, você está mais endemoniado do que ele. Ah, você ficou sabendo disso, sabendo daquilo, que a irmã, que o irmão, assim, irmão, pelo amor de Deus, meu querido, quantos anos você tem de mensagem? Quanto tempo você tem de mensagem? Você nunca escutou isso? Que isso que está sobre você é um poder do diabo que está em você? Não, mas o que eu estou falando é verdade, mas você não tem nada de bom para dizer dessa pessoa? Eu disse, não, então cala a boca, fala nada. Pelo menos um amém eu estou ouvindo. O espírito, agora presta atenção, pecaminoso, irmãos, isto é aço sulfúrico na igreja, isso corrói. Lembra de Mineu e de Alexandre, que as suas palavras, diz a Bíblia, corroía como gangrena. Agora, de que forma isso acontece? Preste atenção, minha igreja, deixe isso entrar, pelo amor de Deus. Eu abracei isso para mim. Eu digo, meu Deus, me ajuda a ser diferente. Você vai ver como é que o diabo entra, como é que ele fala, e ele é tão macio que você não percebe. Às vezes em reunião familiar, como aqui tem muitas pessoas que são da mesma família, às vezes se reúnem para uma conversa, para um almoço, e aí começa a conversar, e quando você menos espera, o rabudo entra no meio de vocês e ciranda, e dá nó, e pisa na garganta de vocês, e chicoteia vocês, e vocês achando que estão fazendo a coisa certa. E sai daquele almoço, sai daquela coisa, e as almas de vocês estão arrasadas, acabadas. Preste atenção, muita atenção. Irmãos, isso aqui não é porque estão falando de mim aí, não. Sempre falaram, estou com 25 anos de ministério, nunca tive uma trégua. E eu sei que eu não vou ter. Eu pouco estou me lixando do que falam de mim, eu sei o que eu devo e o que eu não devo. A minha vida está diante de Deus, não diante da língua de alguém que queira falar. E eu sei que pode falar de você também. Eu estou assumindo que eu fui cúmplice disto. E vocês, como um povo que crê no que eu prego, ou então não estaria aqui. Eu quero que vocês estejam isentos disso, pelo amor de Deus. Que venha se precaver. Eu quero ver lares abençoados, eu quero ver famílias abençoadas. Eu quero que quando nós entrarmos por essa porta aqui, o céu se abra. Que Deus tenha prazer comigo e com você. Oh Deus, tenha misericórdia. Eu estou acostumado. Quando eu comecei aqui, ficavam grupinhos pelas casas dizendo que eu não tinha ministério. Que eu estava aqui apenas por uma necessidade. Era um novato, não tinha ministério, não tinha isso, não tinha aquilo, mas Deus veio e aprovou. Aí veio uma época dos dons, chamaram isso aqui de denominação. Criticaram, falaram de coisas que nunca aconteceu. Desde que eu começava a pregar, a gente já rolava aqui falando língua, coisa que nunca aconteceu. Cada época é uma onda. Se hoje eu não tomo nenhum remédio controlado, é porque Deus tem me controlado. Isso não é um desabafo. Apenas se conscientizando. E outra coisa, veja as pessoas, não é o que falam, quem fala. Simplesmente quer envenenar as pessoas, porque esse é o sistema do diabo. Em vez de ganhar a alma, quer envenenar as pessoas para levar para o seu grupo.
Esse é o sistema de evangelização. Se tem ministério, por que não ganha almas? Por que tem que desgraçar, defamar, perseguir, para conseguir alguma alminha para poder levar, para ficar... Irmãos, e as pessoas, como é que uma pessoa consegue assentar para ouvir isso? Estão compreendendo? Como é que uma pessoa consegue um emprego defamando o outro perdeu o emprego para ele pôr o filho, pôr a filha? Que desgraça! Para você brilhar, tem que alguém morrer, tem que alguém ser apagado. Que luz fraca a sua, que para brilhar tem que apagar do próximo. Fica incomodado. Mas nesta noite, Deus nos dará a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês podem dizer amém? Amém. Haverá uma libertação total. Amém. Espírito de homens e mulheres que se encontram um com o outro e tentam mostrar que isso não é certo e que aquilo não é certo. Meu Deus do céu! É ou não é isso que acontece? É isso que eu estou falando às vezes num jantar. Não, porque eu não concordo com aquilo lá não. Porque eu não concordo com aquilo. O pastor tinha que ver isso, a igreja tinha que ver aquilo, porque aquilo lá está errado, aquilo lá está errado. Cala a sua boca, meu querido, é o diabo que está te usando. Deus não te colocou como juiz, Deus te colocou como um servo e uma serva de Deus para adorar Ele, orar uns pelos outros, amar um ao outro. Quem te constituiu juiz? Espírito de homens e mulheres que se encontram. Por que não fica em casa se não tem o que fazer? Entra para dentro do quarto e diz: Senhor, aquieta minha língua, Senhor, aquieta essa opinião braba minha, Senhor, aquieta, eu não... Mas não, tem que estar aí, visita esse, visita aquele, visita esse, visita... Tem coisa lá que eu não estou concordando, não. Você não está concordando porque não vai orar, infeliz. Vai orar. Isso arrasa igrejas, acaba com igrejas. Quantas igrejas que eu conheço que foi rachada pelo meio? Aí você pergunta para a pessoa que foi o líder daquele, irmão, mas por que isso? Tinha coisa lá que não estava certa. E por que não ajudou a endireitar? Mas não é, atrás tem o seu pretexto pessoal. Tenta mostrar que isso não é certo, que aquilo não é certo, que aquilo outro não é certo. E diz o profeta: se você afugenta isso 9 das 10 vezes, será a própria pessoa insistindo que não está certo. Ele acha, ele quer mais pessoas para concordar com ele. Amém? Deus odeia a discórdia entre os irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fique ao seu lado. Contanto que você saiba que a sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando pelo melhor edificar o reino de Deus e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você poderá ter todas as emoções que você queira e todos crerão nisto. Louvado é o nome de Jesus. Esse meu não incomoda você não, né? É um modo de soltar pressão. A igreja é a sua condição. Vamos ver a nossa condição nesta noite? 71 a seguir. Vocês sabem que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado por 1 minuto? Você sabia disto? A Bíblia diz assim, que Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que o Satanás tinha a dizer. Satanás tinha o que dizer. Irmão, você tem que decidir. Ou você preserva a sua vida espiritual, ou você seja educada com o diabo. Você tem que ser o homem da sua casa. Você tem que ser espiritual.
Você não pode deixar o diabo entrar na sua casa e falar tudo que ele tem vontade e você com aquela educação de sabalangar a cabeça. É duro, né, irmão? É duro, né, irmão? Que é duro, irmão, o quê? Faça como disse Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Você vem aqui quantas vezes você desejar, mas venha como cristão, não venha-me como Satanás, por favor. Ah, irmão, o que é isso? Espera isso. Pega essa mensagem, deixa ela no seu celular. Está aqui, ó, o que teu profeta disse. Vai orar infeliz e se libertar desse demônio. Mas é que é verdade. Que é verdade o quê, rapaz? A verdade é que você tem que orar. Você tem que buscar a misericórdia de Deus para você e para as pessoas. Vocês sabem que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado por 1 minuto. Você sabia disto? A Bíblia diz assim: Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que o Satanás tinha a dizer. E ele pintou um quadro tão bonito para ela, até o ponto em que ela realmente pensou que aquilo fosse a verdade. Ela deu ouvidos a ele. Você não precisa falar, só dá ouvido para ele. Agora veja o que o profeta disse. E a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro e dizer. Agora ele vai pintar o quadro e você vai ver como Satanás, ele vai desenhar para você. Olha lá se ele já não foi na sua casa, já desenhou. Olha lá se você não tem uma coleção, não de Miguel Ângelo na sua casa, mas do diabo lá. Aí depois se pergunta por que de enfermidade, por que de problema, por que disso, por que de depressão, por que de tristeza, por que disso, por que daquilo. Irmãos, vamos revirar a nossa casa de perna para cima? Vamos expor o sinal? Essa é a realidade. A única coisa que o diabo deseja que você faça é que somente que se desvie por alguns minutos, ele pode pintar o quadro e dizer: agora olha aqui. Você sabe o irmão, você sabe a irmã. Olha o fuxiqueiro do capeta aí. Isso é o diabo falando. Agora olha aqui, você sabe o irmão, você sabe a irmã. Se eles fossem o tipo correto de pessoa, eles não fariam isso. É verdade, irmão, é verdade. Eu podia falar assim: é verdade, capeta. Eu estou junto com você. Vamos nós agora pegar a trena e vamos medir todo mundo. Vamos jogar todo mundo aqui, capeta. Eu e você, vamos carimbar todo mundo e mandar para o inferno. Nós somos justos, nós somos santos. Sai dessa vida, meu querido. Quanta hipocrisia. Se eles fossem o tipo correto de pessoa, eles não fariam isso. Se eles fizeram isso aqui mesmo, você sabe, ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto. Porém, lembre-se, é o diabo! Espero não deixar vocês surdos, mas é o que eu quero que fique bem firme. Chega lá o abençoado para almoçar na sua casa, para tomar um tereré, ou ele é seu convidado, ou chega de supetão sem ninguém convidar. E aí conversa, sabe que as conversas vai deslizando, aí ela pende para um lado e aí começa. Sabia que aquele irmão fulano de tal lá, rapaz, eu não sei como é que pastor, eu não sei como é que é a igreja. Sabe a irmã fulana lá e que não sei o que, não sei o que. Aí você também já, de repente, já está meio transtornado? É, irmão, não sabia não. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Deus, o sangue de Jesus tem poder. Hipócrita. Devia falar assim: irmão, eu estou tão em paz aqui. E eu dou 1 minuto por irmão parar com isso aí. Se não parar, por favor, ali o portão. Irmão, o senhor está me tocando? Não, estou tocando esse capeta que está em você. Você veio aqui para falar do irmão, da irmã? Não, eu estou falando a verdade. Bom, vai falar para ele. Você já fez a sua parte, que a Bíblia diz? Qual o motivo de você vir aqui me envenenar? Eu quero entrar na igreja, eu quero ter comunhão com Deus. Eu não quero que o diabo fique na minha cabeça assim, não. Se eles fossem o tipo correto de pessoa, eles não fariam isso. Se eles fizeram isto, agora disse, correto, porém lembre-se, isto é o diabo. Eu não me importo quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado no pecado. Pode até ser verdade o que está falando.
Pode ser que alguém se degradou, que foi fundo no pecado mesmo, que está na lama. Veja o conselho do profeta. Eu não me importo quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado no pecado. É negócio seu pôr um braço ao redor deles e levantá-lo pelo amor de Deus. Onde estava você quando Deus te tirou do barro lamacento? Esse é o negócio seu, meu amigo. Este mundo está morrendo por um pouquinho de amor. Onde está o amor cristão? Mas não, quanto mais fermento na panela, melhor. Que aí cumpre os seus propósitos. Estão prontos? Amém. Estou passando para vocês porque eu já comi tudo isso aqui. Eu já me enquadrei, já me vi, já lamentei. Nós já falamos aqui sobre o dia, mas vai enquadrar. Lembra-se que o irmão Brana disse que o tabernáculo Brana ia perder a sua força, e perdeu. O tabernáculo Brana veio se levantar mesmo, mais ou menos, com vigor, de um tempo para cá que o irmão José Brana assumiu. Mas eles decaíram bastante. Mas o que fez o tabernáculo Brana perder a força? Foi as saias rachadas? Não, na época do irmão Brana já tinham saias rachadas. As saias curtas. Um dia perguntaram para o irmão Brana: o senhor não acha que as nossas mulheres deveriam usar umas saias mais longas? O irmão Brana disse, ele disse assim: você me diga o que é que se pode fazer. Porque pregado eu tenho pregado. Exortado eu tenho exortado. Agora você me diz o que mais nós podemos fazer. Problemas? Tinha problema nos dias do irmão, mas como é que a igreja perde a força? Não se esqueça, esse tabernáculo perderá sua força. Você vai ver onde é que o diabo entra e deixa uma igreja em pedaço, arrasada, morta, sem vida, sem espiritualidade. Aí você vai ver por que às vezes você, em vez de estar em fogo diante de Deus, você está igual uma pedra de gelo e você diz: o que está acontecendo? Parece que na igreja não tem mais força, eu não tenho mais, a igreja está fria. Não é fria não, meu querido. Você deixou o diabo te algemar, te amarrar, te acorrentar. E ele foi lá na sua casa e fez isso, e você ficou lá de boca aberta, por falta de conhecimento, por falta de discernimento. Não se esqueça, esse tabernáculo perderá sua força. Lembra-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária à que a outra pensa. Estão entendendo? Por exemplo, quem é o para-choque? O pastor. Vai que ele toma uma atitude, ele faz qualquer coisa aqui, faz uma mudança, qualquer coisa, que é contrário ao que os outros pensam. Que as pessoas não concordam. E ele está fazendo isso, ele está ocupado nisso. O negócio dele é esse, e se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro e dizer: bem, ouça, você sabe o que fulano fez? Menina, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Tá um zum aí, a bonitinha, lá sabe a bonitinha? Irmão, tá um zum aí, você sabe aquele irmãozão com aquela pose dele lá? Isso é o capeta, meu querido. Sai fora disso. Saia o mais rápido possível. E ele está fazendo isso, ele está ocupado nisso. O negócio dele é conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro e dizer: bem, ouça, você sabe o que fulano fez? Agora vem o profeta e diz: não dê ouvidos a isso. Não dê ouvido a isso de modo algum. Isso é o diabo. Vamos dizer junto: isso é o diabo. Porque ninguém tem o direito de estar falando de ninguém. Se ele fez ou deixou de fazer, é problema dele, vamos orar por ele.
Não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo, está vendo? É Satanás, não creia nisso. Não creia nisso. Eu não quero ferir nenhum sentimento. Algumas pessoas dizem, pastor, falar isso, tá bom. Eu disse, né? Bom, eu tenho minha posição, né? Se fez é problema dele, né? Quer dizer, fica no meio termo. Sempre com o pé atrás. Não, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, né? Pois o profeta diz, não creia nisso. Se defina. Porque se você ficar no meio termo, você já credenciou ele. Pode chegar a dizer de qualquer coisa de vocês, olha, pode deixar vocês no pó. Enquanto não provar, pelo que tem que ser provado ao contrário, para mim não fez nada. É sim, não tem mais ou menos. É preto no branco, branco no preto. E ainda diz assim, se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. E não ore de maneira egoísta que diz, eu sei que é o meu dever, eu tenho de orar por esse irmão. Leve-o para o seu coração, bem no fundo por essa irmã, e simplesmente fala e seja bem dócil. E antes de mais nada, você os encontrará exatamente de volta no culto novamente. Está vendo? Porque afinal de contas nós estamos rumando para o pôr do sol. Louvado é o nome de Jesus. Vocês têm fôlego para mais um pouquinho só? Então vamos lá. Um super sentido. Agora não dê ouvido, 35 a seguir, a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer. Agora não dê ouvido a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer. Vê, se o diabo lhe mostrar alguma coisa, ou lhe disser algo mal acerca de um dos membros do corpo de Cristo, não creia nisso. Porque quando você crê nisso, você arruina a sua experiência. Louvado é o nome de Jesus. Agora não dê ouvido a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer. Agora o diabo pode usar o pastor Paulo. Misericórdia, pastor, usou Pedro. Você acha que aquele dia o irmão Brando dentro do bar lá, quando ele disse que Deus poderia mandar fogo e arrasar e acabar com aquela mulher, você acha que era Deus nele? Não era não, meu irmão. Cada um de nós estamos sujeitos, por fração de segundo, que nós sejamos rogando sempre a misericórdia de Deus. E se você ver um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém. Santo Deus, tem misericórdia. Mas e aquela cosca que fica? Eu vou te falar porque eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo mais comer, não estou... É o diabo que está te sufocando para você soltar o seu bocão. Você não está conseguindo dormir nem comer por causa disso, vá aos pés de Deus e diz, Senhor, Satanás está me oprimindo porque eu vi o que eu não devia ou ouvi o que eu não devia, mas que o Senhor tenha misericórdia daquela vida e me ajude a ajudá-lo. Não ver a hora que o esposo chega do serviço, bem, eu vou te falar porque você é o meu marido. Aí o marido chega no serviço e fala para o amigo, eu vou te falar porque você é meu amigo. Aí o amigo fala para o outro amigo e diz, eu vou te falar porque você é meu amigo. Quando menos espera, a torcida do Corinthians, a molecada da escola, está tudo sabendo. Segredo é segredo só enquanto está com você. Eu vou repetir. Se você ver um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém. Porém, vá até aquele membro com amor.
Mas se a pessoa sai de casa em casa, sai fazendo visitas, é Deus nisto? É Deus nisto? Então quem é? Satanás. Pode ser um precioso irmão, pode ser um Pedro aí na vida, mas cirandado, usado, possuído, endemoniado. Se você ver um dos membros do corpo de Cristo, e o duro é que vai para a internet, se brincar, vai até para o YouTube, e alarga e fala tudo que acha que deve, que ficou sabendo, que não ficou. Vocês querem um conselho? Com todo o seu, vocês querem fazer o que eu faço? Quando vocês verem um vídeo no YouTube lá, cantor evangélico é surpreendido nisso e naquilo, não visualiza. Pastor não sei o que, não visualiza. Porque cada visualização é uma nota a mais que você dá para o diabo. Deixa isso para lá. Estão compreendendo? Deixa isso para lá. Ore apenas. E deixa que Deus seja juiz de cada coisa. Mas tem pessoa não que ele tem o prazer de se envolver. Nossa, misericórdia. Você viu o que aconteceu lá? O cantor fulano de tal, com a cantora fulano de tal. Meu Deus do céu. Esses dias atrás tinha uma cantora aí que inclusive eu gosto de alguns hinos dela. Soltaram um vídeo na internet dela dizendo que ela tinha sido flagrada e que a pessoa soltou aquele vídeo dela. E aí quando foram checar, fazer perícia no vídeo, tudo era montagem. E aí, segundo alguns pequenos serviços de inteligência que investigaram, diz que há um grupo de pessoas aí que estão incluídos no sistema de Sodoma e Gomorra. Então, o que eles puderem fazer para denegrir o Evangelho, para escandalizar o Evangelho, eles fazem. E a maioria das vezes é tudo montagem, é tudo furado. E o duro, que o mais implicante, que a maioria é os crentes que vai lá visualizar. Não faz isso, pelo amor de Deus. Aceita o conselho do teu profeta. Isso é o diabo. Porque o negócio de Deus é esconder o negócio. E o negócio do homem é tudo investigar. Lembra do provérbio? Nós já estudamos isso aqui. Tá? Se você ver um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte mais a ninguém. Vamos dizer que eu surpreendo vocês aqui em qualquer lugar fazendo algo mal. Eu não tenho que dizer para minha esposa, não tenho que dizer para o copastor, eu não tenho que dizer para diácono, não tenho que dizer para ninguém. Deus me responsabilizou para mim ver aquilo. O que eu tenho que fazer? Além de orar, o profeta diz: se você ver um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte mais a ninguém, porém vá até aquele membro com amor e veja se você consegue trazê-lo de volta a Cristo. E se não conseguir, então conte a uma pessoa, ou deixe que eles te acompanhem e faça o que a maneira que a Escritura diz. Vê? Se alguém disser a irmã fulana ou o irmão fulano, não creia numa palavra disso. Vocês podem dizer amém? Amém. Se alguém vir disser para você, a irmã fulano, o irmão ciclano, não creia numa palavra disso. Não creia. Simplesmente deixe passar. Meu Deus! Não, irmã, então é colocar capa em cima de pecado. Pelo amor de Deus, o que você tem com a vida dos outros? Se o fulano que veio falar para você, por que ele não agiu? Agir ele não quer, mas ser usado pelo diabo e fermentar e acabar com a vida, eles querem. Ele veio para matar, roubar e destruir. É tão simples, igreja. Tem coisa que não compete nem a pastor, você não precisa nem envolver nem pastor. Se você tem estrutura para acertar uma coisa, vai e acerta aquilo, o pastor é o último recurso.
E eu tenho coisas que as pessoas pedem o meu auxílio para acerto, eu faço questão, eu não quero saber o nome das pessoas envolvidas, eu só quero te ajudar a resolver. Para mim é melhor não saber quem é, porque não tem interesse nisso. Eu tenho interesse em saber das tuas coisas boas, eu tenho interesse de te ver bem em Cristo, mas as suas fraquezas, os seus erros, eu não tenho interesse nisso, porque Deus não tem interesse. Mas Satanás ama eles, para pôr tudo num saco para ele tirar na hora certa, ele jogar na cara de um, na cara de outro. Você pode ter certeza, você que confiou o seu problema a mim, pode ter certeza que com a graça de Deus, mesmo que um dia Deus tire a mão de mim, eu desvie e vire um vagabundo no mundo, mas vai para o túmulo comigo. Deus me deu essa graça. Nem esposa, nem filho, nem copastor, nem ninguém. Se você confiou a mim, é a mim. Se alguém disser a fulano ou fulano, não creia numa palavra disso, simplesmente deixe passar. Aprenderam? Deixe passar, não se envolva. Não, mas tem que ver isso aí, porque essa pessoa está na comunhão, irmão. A comunhão é do Senhor. Se alguém beber ou comer indignamente, ele está se condenando a si próprio. Mas vai contaminar todo o corpo. Então, meu irmão, nós já estávamos contaminados há muito tempo. Porque toda mulher aqui que não consegue ser sujeita ao marido não devia tocar no pão. E toca. Todo homem aí que não podia cobiçar riqueza e dinheiro, que cobiça, não devia tocar na mesa. E toca. Pastor, então por que Deus ainda nos abençoa? A graça e a misericórdia dele nos abençoa. Por isso que devemos orar uns pelos outros. E se você sabe de alguém, mas não tem como você provar nada, e você sabe que ele é indigno, e mesmo assim ele vem e toca no pão, e toca no... Você fala, Deus, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, para que não venha a padecer. Porque a Bíblia diz, há muitos que morrem, e muitos que dormem, e muitos que estão enfermos. Lembra-se, quando Judas comeu aquele bocado que o próprio Jesus deu, Jesus não negou a ceia. E vocês têm que entender, pastor não tem autoridade para dizer para ele, você toma ou não toma. O profeta diz, nós não deixamos os nossos membros tomar a ceia, sabemos que eles não deixamos no sentido de exortá-lo. Mas se ele quiser vir, não tem quem impede. Jesus tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Foi ou não foi? Pegou um pedaço e foi repartindo para cada um. Judas, por ele ter dito, disse, Senhor, por favor, eu tenho uma intenção no meu coração, eu não estou puro. Foi ou não foi? Mas não, ele pegou e comeu. Na Bíblia diz que na hora que ele pegou o pão e comeu, o diabo entrou no coração dele, para concluir o seu projeto. Aí ele se levantou da mesa, Jesus disse, o que tem que fazer, amigo, vai e faz logo. Mas e aí, os demais apóstolos pereceram porque João bebeu indignamente? Não, ele pereceu. Então nós temos que aprender a discernir essas coisas e ficar com esse zelo excessivo, e aí em vez de procurar acertar, ajudar, nós queremos difamar a pessoa. Aquele fulano lá, aquele safado lá não devia estar tocando na mesa, a safada lá não devia estar tocando na mesa. Irmão, guarda a tua língua, pelo amor de Deus, é o capeta que está te usando. Porque essa safada e esse safado aí, Jesus morreu por ele. E você não está qualificado ainda para julgar ninguém, mas para orar por ele, a suplicar por ele, a trazê-lo para o seu coração e pedir misericórdia. Oh, Jesus, eu sei que está forte, igreja, mas tem que ser forte. Se alguém disser, a irmã fulano, o irmão fulano, não creia numa palavra disso, não creia. Simplesmente deixe passar. Porque lembre-se, isto é o diabo tentando arrasar com você. Vocês creem nisso de todo o seu coração? Então, se alguém vir disser de alguma pessoa para você, seja de irmão daqui ou de qualquer outro lugar, lembra-se, o diabo está querendo arrasar com você. Então você diga, irmão, pelo amor de Deus, para bem aí. Bem aí, para aí.
Não, mas é verdade. Então vai com a sua verdade para o esquino dos infernos. Eu não quero essa verdade. Porque isso não vai trazer nenhuma edificação para mim. Por que não conta as bênçãos? Conte as bênçãos. Às vezes nós calamos. Ontem tivemos ali em Pirapozinho um culto tão abençoado. Mas nós ficamos com vergonha de testificar porque nós achamos que estamos fazendo propaganda. Mas se não tivesse ninguém, nós iríamos criticar e dizer assim: nossa, o culto foi um fracasso, os irmãos lá em Pirapozinho estão fracos. É isso, aquilo, não. Agora, quando está uma bênção, nós não falamos. Né? Quando temos um culto como esse, abençoado, vemos os irmãos cantando com vida, vocês apanhando e dando amém para a palavra. Vamos testificar. Amém? Vê uma irmã corajosa que teve coragem de acertar a sua vida, um irmão corajoso que teve coragem de acertar, um corajoso que teve coragem para resistir ao diabo. Eu fico tão feliz quando alguns irmãos aqui me procuram e dizem: pastor, fulano, ciclano foi e tentou fazer isso e isso. E eu digo: olha, não quero ouvir, deixa isso para lá. Deus te abençoe, meu querido. Isso é postura cristã. Amém? É o diabo tentando arrasar com você. Então lembra-se, se você está fraco, se você está com um problema, lembra-se, de alguma forma você foi arrasado. Porque você é curioso, você gosta de saber das coisas. O diabo tentando arrasar com você agora, apenas busque fazer com que ele entre, porque ele o fará. Agora deixe o bom homem da casa, a fé, para bem ali, não receba nada. Estas pessoas têm se assentado em regiões celestiais com você, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão à mesa, e o Espírito Santo tem testificado que elas são filhas de Deus. Sejamos realmente amáveis, compassíveis, perdoando, amando. E a outra pessoa falar mal de você, você fala amavelmente dela. Observe quão mais amável isto vem a você, então vê, isso mesmo, sempre retribua o mal com o bem, o ódio com o amor. Aleluia. Satanás põe a mala no saco e fala: ó, aqui eu não tenho brecha. Amém? Irmãos, é tão simples ser cristão. Você só é responsável por o que você vê e por o que você ouve. Você não é responsável porque alguém mais vem falar para você, porque ninguém deve vir falar para você. Ele deve ajudar o que ele viu, não falar para os outros. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele. Se te ouvir, o profeta diz: não conte nada a ninguém, ninguém mais precisa saber disso. Acabou. Nem pastor, nem diácono, nem de ninguém. Acabou, encerrou, você ganhou seu irmão. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Você aprendeu alguma coisa aqui nesta noite? Seja sincero, você já se assentou com o diabo alguma vez? Seja sincero. E depois que eu levantei, vocês tiveram coragem. Você já serviu tereré para ele? Mocinho. Você riu com ele. E por que não dizer assim: obrigado pela informação, vinda de quem tinha lá no inferno para mim, capeta sem vergonha. É ou não é verdade? Mas agora, irmãos, vamos hospedar o Espírito Santo. Vamos receber o Espírito Santo. Amém? E orar por essas pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que odiar essas pessoas, ame elas. Foi que nós dizemos assim: retribua o ódio com amor. Amém? Porque essas pessoas estão em amargura, estão em ódio, estão em rancor. Muitos não dormem de noite com ódio, com amargura, e ele quer soltar aquele veneno para tudo quanto é lugar que ele vai. Mas que Deus tenha misericórdia. Amém? Principalmente pessoas que foram envolvidas em alguma coisa e ele saiu com o ego ferido. Nossa! E aí ele perde a paz e ele quer que todo mundo saiba que aquele fulano não vale nada, que a ciclana não vale. Para com isso aí, em nome de Jesus. Vamos trazê-lo para o coração e amar e pedir que Deus cure as feridas.
porque Ele é Deus para fazer isto. Ponhamos-nos de pé. Todos que querem ser lembrados em oração, levante sua mão. Você quer ver-se livre dessas coisas? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, deixa-nos discernir esse espírito mau, quando ele tentar se aproximar de nós, de nossos lares, de nossas vidas. Deixa que o nosso lar seja um refúgio para as boas novas, para as boas notícias, para os testemunhos, não para difamação, calúnias, não para demônios chegar lá e descarregar a sua bagagem e arrasar com nós, arrasar com as nossas experiências. Me perdoe, Senhor, por muitas vezes ouvir calado o que o diabo tinha para dizer, mesmo sabendo que não deveria ouvir. Tenha misericórdia de mim, me perdoa. Eu procurarei ser melhor, eu te prometo. E guarda também a minha boca, não deixe Satanás me usar, Senhor, em ter prazer em contar alguma desgraça, seja de quem for, mesmo daquelas pessoas que desejariam nossa morte. Coloca amor em nosso coração, para que nós possamos pagar o mal com o bem, porque é assim que o Senhor determinou que fôssemos filhos e filhas de Deus. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém te tirar a capa, dele também a túnica. Se alguém lhe bater numa face, dele a outra. Mateus capítulo 5. Tenha misericórdia, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, que seja um povo experiente, um povo amável, um povo que tenha vida e vida com abundância, e que Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, seja afugentado dos seus lares, de suas vidas, de seus celulares, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glorificado é o nome de Jesus.